meus amigos, nem sorteio de mando de campo o Flamengo ganha mais. Tem informação sobre a situação do De Arrascaeta, joga a final, não joga a final. Landim abre o jogo sobre Sampaoli na CBF. Informação sobre Sampaoli, Rogério Ceni, um monte de coisa. Então acompanha o vídeo até o final, se inscreva no canal, acione o sino da notificação. Deixa o seu like porque é muito importante pra gente seguir crescendo aqui. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E todo mundo já sabe, Flamengo define fora de casa a final da Copa do Brasil 2023. Jogo de ida no Maracanã, no próximo dia 17 de setembro, beleza? E o jogo da volta no dia 24 de setembro, no Morumbi. Ao contrário do ano passado, que o Flamengo venceu o sorteio do mando de campo e definiu em casa, nesse ano o Flamengo define fora de casa, galera. E se a gente pegar o retrospecto do Flamengo, tá? O Flamengo decidiu até hoje 3 finais da Copa do Brasil fora de casa. Venceu uma, que foi a primeira, lá em 1990, contra o Goiás. Depois perdeu as outras 2 que decidiu fora de casa contra a equipe do Cruzeiro. No ano de 2003, o Flamengo empata em 1-1 no Maracanã e perde por 3-1 no Mineirão. E no ano de 2017, que o Flamengo empata por 1-1 no Maracanã e empata por 0-0 no Mineirão, perde nos pênaltis. Diego Ribas perdeu o pênalti. Era a época do Muralha. Muralha sempre pulava por um canto só, lembra? Surgiu essa polêmica toda. Então, mais uma vez, o Flamengo definindo fora de casa. Se a gente pegar o retrospecto recente da Copa do Brasil, é bem alternado. O Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, recentemente, né, em 2019, o Atlético Paranaense, em 2021, o Atlético Mineiro, venceram a Copa do Brasil decidido fora de casa, né? Já no ano de 2020, o Palmeiras venceu em casa e 22 o Flamengo venceu em casa. Então, é alternado, né? Não define exatamente qual vai ser o campeão decidir a final dentro de casa, mas seria muito importante que o Flamengo decidisse no Maracanã, sobretudo pelo momento do Flamengo, esse momento de instabilidade, esse momento que o Flamengo não joga nada, e o momento do São Paulo também, porque o São Paulo é uma equipe forte dentro do Morumbi. O São Paulo perdeu pro América Mineiro, rapaz, agora, que é o lanterna do campeonato fora de casa. Os caras são horrorosos fora de casa, né? Quer dizer, jogaram bem contra o Flamengo no campo, quase venceram o Flamengo no Maracanã, não venceu porque teve um pênalti e o Pedro acabou marcando o gol de pênalti nos últimos minutos, empatando o jogo. Mas é uma equipe que tem faz o do Morumbi a sua fortaleza. Já o Flamengo também não faz do Maracanã a sua fortaleza, mas a gente sabe que a torcida do Flamengo poderia, quem sabe, empurrar o Flamengo para esse título no segundo jogo. Agora o Flamengo, de qualquer forma, tem que fazer um resultado espetacular no primeiro jogo, levar uma boa vantagem para o Morumbi se quiser ser o campeão, porque senão vai ficar realmente muito difícil. Geralmente, nesses sorteios que acontecem na CBF, geralmente os dirigentes falam, o técnico fala, né? Não ali no protocolo, tá, gente? Ali no protocolo ninguém vai falar nada de interessante ali, né? Foi até a menina que foi demitida da Globo, estava apresentando lá o programa, né? Excelente repórter. Perguntou ali pro Rafinha, pro Caleri, pro Felipe Luiz, pro Ribeiro, pro Sampaoli, pro Dorival, mas ali é protocolo. Longe ali do protocolo, o Sampaoli não falou, o Landim não falou e o Braz não falou. Inclusive, eles saíram dizendo que teria tem uma reunião lá em cima agora, disse o mandatário rubro-negro, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e não quis falar absolutamente com ninguém. O Felipe Luiz queria falar. Ele passou pela imprensa ali, pelos repórteres que estavam presentes. Isso aí são vídeos, tá rolando aí nas redes sociais. Ele disse que queria falar, mas que ele não estava autorizado a falar. Abre aspas. Eu falaria, mas eles não estão deixando. Ou seja, eles, além de não falar, não querem que os jogadores também não falem com a imprensa, né? Eu acho isso aí um completo absurdo. Não tá falando com a imprensa, tá falando com o torcedor do Flamengo.
tá dando uma satisfação pro torcedor do Flamengo. E eles tinham que falar sim. Porque o patrão do Flamengo, o Landim, é só o presidente. O patrão do Flamengo é a torcida. E eles tinham que falar com a torcida, não falaram mais uma vez, ignoraram a torcida do Flamengo. O São Paulo falou lá no protocolo que a dificuldade não vai ser o local, vai ser o São Paulo. São Paulo, a dificuldade pra você é tudo. É o local, é o São Paulo, é o Flamengo. Você não fala nem com os jogadores do Flamengo, velho. Dificuldade é tudo pra você, tá? Vamos prosseguir aqui, ó. E surgiu a informação, aliás, aqui publicada pelo Bruno Brás, que a ida do De Arrascaeta lá no TVZ foi avisada ao Flamengo, tá? O Flamengo deu a autorização ao De Arrascaeta para ir lá no TVZ, lá no programa do Multishow, tá? Então a gente tem, sobretudo, além de criticar o De Arrascaeta, tem que criticar a diretoria do Flamengo por ter dado essa autorização e não entender o momento do clube. Mas dá, porque tem medo também de jogador. É um negócio, assim, impressionante. Galera, perdemos o sorteio do mando. O Flamengo passa por uma situação muito ruim. O Sampaoli, rapaz, a gente vai entrar daqui a pouco no mérito da permanência do Sampaoli. E para piorar, no período da manhã ainda, o Flamengo divulgou uma nota dizendo que os exames do De Arrascaeta e do Luiz Araújo confirmaram uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda. Tanto do De Arrascaeta, tanto do Luiz Araújo. Essa lesão do bíceps femoral da coxa é a mesma lesão que o Eric Pulgar, o chileno, teve lá na Arena da Baixada, naquele confronto contra o Atlético Paranaense, segundo jogo, que no aquecimento ele sente o bíceps femoral da coxa. Aí acho que no caso dele era a coxa direita, tá? Se eu não me engano. E esse problema, tirou o Pulgar, sei lá, de 1 mês e meio, mais ou menos, das partidas do Flamengo. Ele foi voltar a jogar pelo Flamengo no segundo jogo da Copa do Brasil contra o Grêmio. Beleza? Então ficou um bom tempo. Já não é uma coisa boa. O Eric Faria, a comunicação do Flamengo, na verdade, nunca divulga qual que é o grau da lesão, se é grau 1, se é grau 2, se é grau 3, em quanto tempo os caras vão voltar a jogar. Eles nunca avisam isso porque eles têm medo de falar um prazo, não voltar no prazo e o pessoal descer críticas em cima deles, tá? E aí o Eric Faria apurou e trouxe a informação. Grau 2 para 3. Arrascaeta ainda sofreu um trauma na dividida com o jogador do Inter. A participação dos dois só por um milagre. Rubro-negros de qualquer fé peçam. A situação é complicadíssima. Então vamos lá, meus amigos. Decidimos fora de casa. A gente tem um técnico que está aí quase caindo. A gente vai passar a informação daqui a pouco. O Flamengo passa um péssimo momento. O Flamengo já não cria quase nada com o De Arrascaeta. E não deve ter o De Arrascaeta para as finais da Copa do Brasil. É um negócio impressionante o que acontece com o nosso Flamengo. O Diogo Dantas, a partir do jornal O Globo, ele traz uma informação com viés um pouco mais otimista, dizendo que o De Arrascaeta teve uma lesão de grau 1 para grau 2. O Eric Faria traz de grau 2 para grau 3. O Diogo Dantas diz que grau 2, grau 3, grau 2 para grau 3 é apenas o Luiz Araújo. Galera, é o seguinte. Eu consultei um amigo, tá? Que é o Renato Benedito, que é fisioterapeuta, entende... Porra, o cara é PhD no assunto, o cara entende tudo. De questão de lesão e coisa e tal. E parece que vazou... Rapaz, é uma bagunça. Parece que vazou uma imagem, rapaz, da ressonância. Acho que é ressonância, tá? Foi o exame que eles fizeram. Vazou uma imagem da ressonância magnética do exame do Luiz Araújo, tá? Eu consultei algumas pessoas, as pessoas confirmam que de fato não é fake news, porque a gente sempre toma cuidado, né? De repente alguém pode fazer alguma montagem, mas na imagem tá lá a idade do Luiz Araújo, tá o nome inteiro do Luiz Araújo, tá a data de nascimento, tá tudo bonitinho. Eu consultei, o pessoal confirmou que é de fato. Eu não vou mostrar aqui até para não expor o atleta. O Renato Benedito foi um dos primeiros a ter essa imagem, acho que foram mandando nos grupos de Flamengo a imagem do exame dele, e ele leu ali a imagem e falou, olha, o Luiz Araújo
pode colocar aí pelo menos de 2 a 3 meses fora, tá? Então, realmente, a situação do Luiz Araújo é bem grave. A imagem do exame do De Arrascaeta, até o momento, não vazou. E tomara que não vaze, né, gente? Porque, pô, vai expor o cara, pô, isso aí é um negócio impressionante. Se vaza a proposta, se vaza a imagem de exame, aí a escalação, vaza tudo. O Flamengo é um cano que ele é todo furado, vaza tudo do Flamengo, tá? Mas a situação de hoje resumindo, Luiz Araújo e De Arrascaeta praticamente fora da final da Copa do Brasil. E o Luiz Araújo foi, né, ali na corrida. O De Arrascaeta, ele teve um gatilho lesional, que o pessoal estava me explicando. Porque ele estica a perna para chutar a bola e o Vitão, o zagueiro do Inter, acho que era o Vitão, bate na perna dele para baixo. Então é como se ele estivesse fazendo força para cima e o Vitão, o zagueiro do Inter, para baixo. E foi esse movimento aqui que acabou, né, estourando o posterior da coxa do De Arrascaeta. Então, realmente, uma situação bem complicada, meus amigos. A situação que a gente passa hoje é muito difícil no Flamengo. E aí, já se debate internamente, sei lá, uma volta do Matheus Gonçalves. Pedrão, é possível o Matheus Gonçalves voltar ao Flamengo, né? Já que não vai ter o Luiz Araújo, tem um jogador ali correndo pela ponta? Bom, tem uma cláusula no empréstimo do contrato do Matheus Cunha que permite que o Flamengo peça o jogador de volta a qualquer momento. As lesões do De Arrascaeta e do Luiz Araújo abrem portas para que o clube tenha o meia nas finais da Copa do Brasil. Então já existe esse debate interno do Flamengo, levantando essa possibilidade do Flamengo ir lá bater na porta do Bragantino. Bragantino, ó, me devolve aí o garoto. E tá arrebentando lá, hein? Dá passe decisivo, deu uma assistência, parece que foi o jogador mais jovem do Campeonato Brasileiro a dar uma assistência na história do campeonato, então um dos mais jovens, tem 18 anos de idade, uma personalidade em emprestar o cara, agora não tem o Luiz Araújo. E parece que o Flamengo deve correr atrás para recolocar o jogador no elenco. Mas tem que avisar pro Sampaoli, né? Porque ele também abre mão de utilizar o atleta, né? Vamos lá, galera, vamos avançando. E aí, cara, o que mais eu reparei na transmissão, né, do sorteio da Copa do Brasil, não sei se vocês também repararam isso, foi o semblante do Sampaoli. O Sampaoli, ele estava visivelmente desconfortável, né, e meio que contrariado ali no sorteio da Copa do Brasil. O que cada vez evidencia que é um técnico que já está demitido, a gente só não sabe quando vai sair do Flamengo. E isso já aconteceu no Flamengo em outras oportunidades. Teve o Paulo Souza, lembra? Então se não conta com o cara, por que não demite logo? Dá uma injeção de fato novo. Só isso pode salvar esse título da Copa do Brasil do Flamengo, gente. É um ambiente novo, é um novo técnico que lhe dá melhor para os treinadores. Depois, no ano que vem, no final do ano, resolve a situação do elenco, manda embora quem tiver que mandar, mas o título... Vocês vão jogar o título fora se vocês manterem esse cara, bicho. E aí, hoje, mais cedo, o companheiro aqui, vou dar os créditos para ele, o William Araújo, tirou uma foto e flagrou o Marcos Braz ao lado do Bruno Spindel numa cafeteria tomando um café, né? Tava ali só tomando um café, Pedrão? Pois é, mas estavam conversando, né? Enfim, o pessoal especula que estavam ali falando de técnico, coisa e tal. Eu não tenho informação apurada sobre isso, só estou trazendo para vocês o registro do companheiro do Braz e do Spindel numa cafeteria aqui na cidade do Rio de Janeiro. E aí, a gente já tem informação, uma informação, aliás, do jornal O Dia, que traz o seguinte, vou ler aqui para vocês, uma informação, no meu ver, extremamente preocupante, tá? O Conselho de Futebol do Flamengo se reunirá hoje para discutir a situação da comissão técnica do clube. Alguns membros do Conselho defendem a demissão do Sampaoli antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Sampaoli chegou no Flamengo em abril desse ano, tem um vínculo até o final do ano que vem, não é até o final desse ano,
E a multa rescisória dele é de 2 milhões de euros, mais ou menos 10 milhões e 500 mil reais. O Flamengo já pagou outras multas até maiores do que essa aí. Então isso aí não seria problema. Mas vai rasgar dinheiro, meu amigo, vai rasgar de qualquer jeito. Não tem mais jeito. Vamos lá. Caso se confirme a demissão do Sampaoli, e essa demissão do Sampaoli está condicionada também ao resultado do Flamengo contra o Botafogo, eu já disse isso aqui, se o Flamengo toma uma pancada do Botafogo, esquece Sampaoli, tá? E os caras lá, eu já avisei, estão focados contra o Flamengo, querem golear o Flamengo, tá? Eles entendem que seria, quem sabe, o jogo do título, para eles, uma vitória contundente sobre o Flamengo. Enquanto isso, amanhã o Gabigol tá fazendo festa, tá? Marcos Braz é um dos principais defensores do Rogério Ceni, segundo a matéria do jornal O Dia. Embora não encante o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, Ceni seria uma opção para assumir o Flamengo com um contrato de risco, onde assinaria até o final do ano, né? Um contrato parecido com o que o Dorival fez no ano passado. Só que o Dorival chega, vence a Copa do Brasil e vence a Libertadores. O Ceni, nem a Libertadores ele participaria mais. E caso alcance alguns resultados pré-estabelecidos, poderia ter o seu contrato renovado por mais uma temporada de forma automática. Já está errado. Já está duplamente errado em querer trazer o Rogério Ceni e querer botar meta de renovação automática. Olha que loucura isso. Para mim isso é uma loucura total, completa. Vale lembrar que, como foi divulgado pelas páginas Paparazzo Rubro-Negro, eu comentei aqui também no canal, no fim de julho, após conversas com o atleta do Flamengo, o nome do Rogério Ceni é visto com bons olhos por grande parte do elenco rubro-negro, termina aqui informando a matéria do jornal O Dia. E tinha uns colegas lá da imprensa, apesar do Landim não ter falado, ninguém ter falado, parece que o Landim falou em off, tá? Com o pessoal lá, aí tá até aqui a matéria do GE, as aspas do Landim pro pessoal, ele não quis gravar com ninguém, mas falou em off sobre essa situação da permanência ou não do Sampaoli. Abre aspas. É óbvio que ele fica. Estamos no meio de uma temporada e com 2 decisões. Todo mundo faz avaliação no final do ano, falou o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Gente, vou ser bem sincero para vocês aqui, isso aí vai até o próximo jogo. Eu já cansei de ver dirigente no futebol brasileiro falar que, não, porque fica e coisa e tal, e aí depois acaba caindo. Vai depender dos resultados, sobretudo esse aí contra o Botafogo e da final da Copa do Brasil, que eu acho um erro. Um erro tremendo manter o Sampaoli até a final da Copa do Brasil. Um erro gigantesco. E essa frase do Landim aí, todo mundo faz avaliação no final do ano, também evidencia que ele não conta com o Sampaoli, né? Porque o contrato do Sampaoli não vai até o final do ano. Vai até, né, o final do ano que vem. Então já, né, a gente pesca aí na frase do presidente do Flamengo que de fato o cara não continua para o ano que vem e a sua continuidade também para essa temporada vai depender desses próximos resultados. E aí tem o nome do Tite, que anda em paralelo com o nome do Ceni, porque o presidente do Flamengo não é muito adepto à ideia do Ceni, né? Na verdade, ele quer a permanência do Sampaoli porque ele é entusiasta do trabalho do Sampaoli. Mas entre Ceni e Tite, acredito que eu optaria mais pelo Tite, porque o Tite não teve nenhuma experiência no comando técnico do Flamengo. O Rogério Ceni teve, apesar do título brasileiro, depois a coisa se descambou ali com os atletas, com o pessoal do clube, vazou áudio, uma completa loucura aconteceu no Flamengo. Então, gente, aconteceu o que ninguém queria, que foi a lesão do Arrascaeta. A demissão do Sampaoli está mais próxima do que parece. Vai ter essa reunião aí, parece que pelo Rogério Ceni, coisa e tal, apesar do Landim negar, o jornal O Dia confirma, parece que o Fabrício Lopes publicou isso aí também, tá? Aconteceu o que ninguém queria, que foi a lesão do Arrasca, do Luiz Araújo também, e agora tem essa situação do Ceni. E o Flamengo decide fora de casa. É impressionante o que acontece no nosso Flamengo, gente. Impressionante. Tomara que se demita o Sampaoli e, cara, entre Ceni e Tite, os dois são ruins. Os dois são ruins. Mas eu prefiro o Tite. Eu sei que vai ter gente me criticando aí, mas é um ou outro, meu camarada. Não tem pra onde correr. É um ou outro.
Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, tamo junto, saudações rubro-negras.